E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo. No vídeo passado eu falei para vocês um pouco sobre a história de Abraão, o momento que ele é chamado. Falamos também qual foi o contexto cultural que ele foi criado. E no vídeo de hoje nós iremos dar sequência à história, que é o momento aí que Abraão entra no Egito. É um vídeo curto hoje, um vídeo rápido, só mesmo para a gente compreender o que acontece ali. Como eu tinha dito a vocês, Abraão ele chega ali na terra de Canaã, ele se estabelece ali na terra de Canaã, que já era habitada pelos cananeus, e Deus fala nesse momento que daria esta terra, Canaã, a Abraão, só que há ali um momento de seca na terra, e ele decide ir para o Egito. Então Abraão continua a sua jornada para o Egito, e quando ele se aproxima do Egito, ele chama sua esposa, meia-irmã, Sara, e ele fala que quando chegasse no Egito, Sara deveria dizer que ela era irmã dele, que de certa forma não era mentira. Mas também era mulher, e ele omite essa informação, que de certa forma ele falta aí com a verdade. Nesse momento, então, Abraão ele entra ali na terra do Egito, e os servos do faraó, eles veem a Sara. É interessante mostrar que nesse momento as mulheres ainda não andavam com o véu, elas não cobriam o rosto. Esse é um costume que vai ser estabelecido bem depois, então por isso que eles percebem, Sara vê que ela é uma mulher extremamente bela, e esses servos vão até o faraó e começam a se vangloriar, falar que já havia uma mulher bonita, até mesmo para obter aí alguma recompensa. O que é interessante entender é que já havia um costume do faraó de tomar para ele mulheres que ele achava interessante, que ele achava bonita. Só que, como o adultério ele já era algo proibido, já havia esse costume, a gente não tem aí como uma lei propriamente dita, positivada, mas a gente tem como um costume que é estabelecido entre as populações ali, entre os reinados. Então, a solução que o faraó tinha era matar o esposo da mulher que ele se interessava, e por isso, por medo de morrer, Abraão vai fazer esse pedido a Sara. Então ele entra no Egito, o faraó recebe ele, e ele se sente atraído por Sara, como a gente conhece, e acaba tratando a Abraão bem. Eu vou trazer um fato bem interessante nesse contexto aqui, acho que vai ser legal. Então Abraão, ele é recebido ali pelo faraó, recebe diversos presentes, vai aumentando aí a sua riqueza. Ele já era um homem que tinha aí algumas posses, o clã dele já havia aumentado. Como eu falei para vocês no vídeo passado, ele aumenta os seus bens ali em Harã, então ele já vai para o Egito, ele já tem uma certa quantidade de servos, de bens, mas aumenta ainda mais com os presentes que Faraó dá para ele. E nesse momento a gente tem aí que sobreveio sobre a casa de Faraó algumas pragas, E o Faraó ele percebe que o Deus de Abraão o havia amaldiçoado por conta da atitude dele em pegar a esposa do Abraão, a Sara. O que eu quero colocar para vocês primeiro, que nesse momento que o faraó, imagina o faraó chamando Abraão, perguntando para Abraão quem é essa mulher. Abraão fala, minha irmã. Sara confirma, e ele fala, olha, eu vou
pegar ela para mim, né? Ela vai ser minha, e ele pega. Só que nesse momento a gente não tem já o faraó indo para a cama se deitar com Sara. A gente não tem nada disso nesse momento. A gente tem um momento de purificação, que era um costume ali da terra egípcia. Então a mulher, ela passava por um período de purificação, poderia ser uma semana, um mês, em que ela era banhada, recebia todo um tratamento, era embalsamada, ela era preparada para o faraó. Então nesse período que a Sara ela fica reclusa, recebendo um tratamento de purificação, nesse momento é que ocorre aí as pragas, né? A Bíblia traz ali o relato e parece que foi algo que ocorreu assim de uma hora para outra, mas não foi, com base aí nos estudos teológicos. A gente tem esse momento aí de purificação. Durante esse período, Deus ele traz a revelação a Faraó. Faraó chama Abraão e Faraó questiona Abraão, né, que justamente pela mentira de Abraão, Faraó estava sendo punido. Então, Abraão é expulso da terra do Egito, e Abraão ele vai sair da terra do Egito com todos os bens que o faraó deu a ele. E a gente tem um detalhe, é nesse momento que H ela surge. Se a gente adiantar um pouquinho a história, H ela é uma serva de Sara, ela é egípcia. E é justamente nesse momento que Sara ganha ela. Sara ganha a Agar justamente do faraó como serva. E quando ela sai da terra do Egito, ela carrega ali todos os presentes que ela havia ganhado, inclusive Agar. E é justamente nesse momento que Agar vai surgir, que Agar vai aparecer na história. E mais pra frente, eu e você, nós iremos conhecer a história de H. Então Abraão volta, ele volta pelo mesmo caminho que ele tinha feito, e a gente vai ter aí o encontro dele com alguns outros personagens. Mas o que é interessante trazer para vocês é que essa história que o Deus de Abraão havia trazido ali pragas sobre o rei do Egito, né, a gente começa a ter a fama de Abraão ela se espalhando. Então imagina os rumores se espalhando pelos outros reinos, se espalhando também pelas tribos e pelas famílias ali, pelos clãs, que o Deus de Abraão havia amaldiçoado o faraó por conta de Abraão. Então Abraão começa a ganhar notoriedade. Posteriormente, ele vai encontrar um outro personagem que era servo também do Criador, e aí ele vai fazer um chamado a Abraão, com base em textos bíblicos. Abraão recusa, mas a gente vai se aprofundar aí nessa parte da história no próximo vídeo. A gente vai entender um pouco aí do momento em que Ló se separa de Abraão, quando ele volta do Egito, vai entender onde Abraão ele se estabelece, e quem é esse personagem que Abraão encontra, que era um sacerdote que servia ao Deus vivo, o mesmo Deus de Abraão, e que eles vão estabelecer aí uma amizade. Inclusive, esse outro personagem é On-Rei. Mas isso fica para o próximo vídeo. Em relação às lições que a gente pode estabelecer, é que Abraão, servo do Deus verdadeiro, ele é envergonhado pelo faraó. Então o faraó, que é um descrente, vamos colocar dessa forma, adorador de imagens de escultura, é quem repreende a Abraão, né? Eu imagino o quanto Abraão deve ter se sentido envergonhado. E uma outra lição é a proteção de Deus sobre Abraão. Mesmo Abraão ele duvidando do Criador, mesmo Abraão indo contra os seus princípios, o Criador mesmo assim o protege. Que é o que acontece comigo, com você, mesmo a gente sendo falho, tendo aí as nossas
condutas erradas, que vai contra os princípios bíblicos ou os nossos pecados, mesmo assim, da mesma forma que Deus ele protege a vida de Abraão, ele vai proteger a minha vida, ele protege a sua vida, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente tendo aí as nossas falhas, né? Isso só mostra o amor que o Criador ele tem para com a raça humana. Eu já falei para vocês que toda a narrativa bíblica é uma história de amor, né, que Deus tem para com a raça caída, com a raça humana, que é uma raça pecadora, e mesmo a gente não merecendo, Ele continua nos protegendo, continua nos livrando de acidentes, e não só de acidentes, como Ele nos dá diversos livramentos e às vezes a gente nem percebe, e mesmo a gente duvidando dele. Tá? E essa acho que é uma das lições mais importantes, né? O amor que Deus ele tem por mim, por você, independente da minha conduta, independente de qual igreja eu pertenço, ou de estar em uma igreja ou de não estar. E o que fica para nós também é ter esse olhar de amor para com os nossos semelhantes, né? Olhar para o próximo e entender que mesmo o próximo não estando em uma igreja, tendo as falhas dele, Deus também o ama e cabe a mim e a você amá-lo, entender que ele também tem proteção de Deus e que ele também é digno do céu, assim como eu e como você, tá bom? Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha, curte e ativa as notificações. Um abraço, galera!